Pronto, pessoal, aconteceu um problemazinho aqui, só continuando, tá certo? Ele reduziu 4, ele quer fazer a diferença, então menos o outro que ele reduziu, que foi quanto? Menos 1. Então ele reduziu primeiro 4, aí a diferença dele, né, por menos 1. Reduziu 4 aqui no primeiro, no comprimento, menos a diferença, que ele quer a diferença, o da largura que ele reduziu foi quanto? Menos 1, ele reduziu 1, então menos 1. Aí eu faço, ó, menos 4, menos por menos dá mais 1, menos 4 mais 1, menos 3. Então a diferença na redução foi de quê? De 3 centímetros, tá certo? Com esse formato, o molde de Renato ficou com o formato de um quadrado. Qual era a diferença entre o comprimento e a largura? Então a diferença do comprimento e da largura seria de 3 centímetros. Eu poderia fazer o seguinte, ó, 4 menos 1, direto, daria 3, beleza? Letra D. Seria possível fazer apenas um corte para o molde? Seria possível fazer apenas um corte para que o molde de Renato tivesse formato quadrado? Em caso afirmativo, explique como deveria ser o corte. Você, sim, o corte deveria ser de 3 centímetros. Então deveria ter um corte de 3 centímetros no comprimento. Quando eu fizesse um corte de 3 centímetros no comprimento, a largura ia ficar igual. Então nós teríamos o quê? Um quadrado, não é isso que é a diferença entre eles antes do corte, a diferença não era de 3 centímetros, então se ele tivesse, ou seja, o comprimento era 3 centímetros maior do que a largura. Se ele quisesse fazer um quadrado, fazer um molde no formato de um quadrado, sem ter a redução da largura, ele só deveria fazer o quê? Uma redução no comprimento de 3 centímetros. É assim ele teria um quadrado, tá certo? Pronto, a próxima questão é da página 181, né? Calcule o valor, questão 1, calcule o valor numérico da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Letra A, para quando a for igual a 1, b igual a 5 e c igual a menos 6. Então, primeiro, b ao quadrado. Quem é b? É 5. Nós vamos substituir esses valores aqui na expressão algébrica para determinar o valor numérico dela. Então, o valor de b, né, 5 ao quadrado, né? Então vai ficar, né, b ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem a é 1, vezes b, que v é menos 6. Aí eu faço 5 ao quadrado, 25, né? 5 vezes 5, 25. 4 negativo, 1 positivo, 6 negativo. Eu faço menos por menos. Eu posso fazer direto aqui, ó. Menos por menos dá mais, né? Menos por menos dá mais. Porque 1 é positivo, quando eu fizer menos por mais dá menos, menos por menos vai dar mais. A mesma coisa, né? Aí eu faço, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Aí eu somo 25 com 24, vai dar igual a 49. Tá certo? Letra B. B ao quadrado. Quem é B, né? Menos 5. Então vai ficar menos 5. Eu vou colocar em parênteses porque é um número negativo. Não é isso? Está sempre elevando o sinal e o número ao quadrado. Que é B ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Tá certo? Menos 4 vezes A. Quem é A? É menos 1. Menos 1 é negativo, né? Então, entre parênteses. Vezes C. Que C é quem? É 6. A mesma coisa que eu fiz aqui com menos 6. Ó. Menos 6 era negativo, eu coloquei em parênteses. É interessante isso, que a gente coloca em parênteses, para não misturar, juntar sinais. Sempre, pessoal. Então, ó, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5 dá 25. Não é isso? Menos 5 vezes menos 5. Menos por menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, 25. Aqui, ó. 4 negativo, 1 negativo, 6 positivo. Eu faço menos por menos, dá mais. Não é isso? Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 mais 24, 49. Tá certo? Então, letra C. B ao quadrado. Quem é B, né? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? É 1. Vezes C. Quem é C? É 4. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Vai dar 16. 4 vezes 4 não é 16? Menos por menos vai dar positivo. Qualquer número negativo elevado ao expoente par, resultado vai dar positivo. Aqui, ó, menos, aí eu posso fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Porque eu não tenho nenhum número aqui, ó, não tem nenhum sinal. Porque 1 é positivo, 4 é positivo. Se eu fizer menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Você pode dar menos, né? 16 menos 16, 0. Tá certo? Segundo,
Escreva no caderno a expressão algébrica correspondente a cada sentença. Letra A, o dobro de um número S. O dobro de um número S é multiplicar S por 2. Então é 2 vezes S. Tá certo? Letra B, o consecutivo de um número Y. O consecutivo é o número que vem depois. O número que vem depois seria Y mais 1. Por exemplo, o consecutivo de 5 é 5 mais 1, que é quem? 6. O consecutivo de 6 é 6 mais 1, que é quem? 7. Então, o consecutivo de Y é Y adicionado em uma unidade. Tá certo? Letra C, o quadrado de um número Z. O quadrado de um número Z, então é Z elevado ao quadrado. Tá certo? Letra D, o triplo de um número X adicionado à metade de X. Não é isso? O triplo de um número X, um triplo é multiplicar por 3, então seria 3 vezes X, tá certo? O triplo de um número X, 3 vezes X, adicionado, se adicionado é somado, a metade de X. A metade de X é X dividido por quê? Por 2. A metade de algo, né? Dividir ao meio, né? Dividir duas partes iguais. Então, a metade de X seria X dividido por 2, tá certo? Letra E, a terça parte de um número M adicionado ao número S. A terça parte de um número M. Então, M dividido por quê? Por 3. A terça parte de algo é dividir esse valor por quem? Por 3. Então, a terça parte de M é M dividido por 3. Adicionado, não é isso? Adicionado ao número S. Então, mais S. Não é isso? Então, fica M sobre 3 mais S. Pessoal, na questão 3 é o seguinte, observe a ilustração e faça o que se pede. Sabendo que a massa de cada bolinha é 1 kg e a balança está em equilíbrio. Vocês observam aí a balança, tá certo? A balançazinha de prato. Numa balança eu tenho 3 caixas, não é isso? E uma bolinha. Na outra eu tenho uma caixa e 8 bolinhas, não é isso? Aí na letra A diz o seguinte: aplique o conceito de igualdade e represente a situação por meio de uma sentença algébrica, tá certo? Então é o seguinte, nós temos aí que os elementos que nós temos em um prato é igual aos elementos que nós temos no outro prato, porque a balança ela está em equilíbrio, né? Isso ela está em equilíbrio, tem o que? Uma igualdade de peso nos dois pratos da balança, não é isso? Então é o seguinte, cada caixa que nós temos aí, eu vou representá-la por X, não é isso? Cada caixa eu vou representar por X. E cada bolinha já afirmou que mede o quê? Que pesa o quê? 1 kg, não é isso? Então no primeiro prato aí nós temos 3 caixas, nós temos o quê? 3x, mais o quê? Uma bolinha. Então uma bolinha não pesa 1 kg, mais 1, não é isso? No segundo prato é igual, então o que nós temos no primeiro prato que é 3 caixas, ou seja, 3x, porque eu não sei quanto é que pesa a caixa, então eu estou representando aqui por x, mais uma bolinha, que a bolinha pesa o quê? 1 kg, tá certo? É igual aos elementos que nós temos no outro prato. No outro prato nós temos o quê? Uma caixa, então 1x, ou seja, x, mais o quê? 8 bolinhas, mais 8 bolinhas. Ou seja, o que nós temos no prato é igual ao que nós temos no outro. 3 caixas, 3x, mais uma bolinha de 1 kg, mais 1, é igual a uma caixa mais 8 bolinhas, tá certo? A questão B, o que acontecerá com a balança se retirarmos uma caixa e uma bolinha de cada prato, tá certo? Uma caixa e uma bolinha de cada prato. Represente essa situação por meio de uma sentença algébrica. Se eu tirar uma caixa e uma bolinha de cada prato, nós vamos continuar o quê? A balança vai continuar em equilíbrio, porque eu vou estar tirando os mesmos dois elementos, uma bolinha e uma caixa do primeiro prato, e do segundo prato eu também vou estar tirando também uma bolinha e uma caixa. Então a balança vai permanecer em equilíbrio, porque eu estou tirando a mesma quantidade de peso de cada lado, não é isso? Da balança. Então nós temos o quê?
Se nós tirarmos uma bolinha e um prato, se nós tirarmos uma bolinha e um prato, desculpa, uma bolinha e uma caixa daqui, então ficaria o quê? Só 2x, não é isso? E aqui, se eu tirar uma caixa e uma bolinha, vai ficar só o quê? Só as 7 bolinhas, não é isso? Então vamos analisar aqui, ó. É o seguinte, se eu tirar do primeiro prato uma caixa e uma bolinha, vai sobrar o quê? 2 caixas, não é isso? Se eu tirar uma caixa e uma bolinha do primeiro prato, vai sobrar só o quê? As 2 caixas, ou seja, os 2x. E se eu tirar do segundo prato aqui, ó, uma caixa e uma bolinha, vai ficar só as 7 bolinhas, não é isso? Eu vou tirar a caixa, vai ficar só as 7 bolinhas. Então, a balança ela permanecerá, continuará equilibrada. A balança continuará em equilíbrio. Continuará em equilíbrio, tá certo? Letra C. Use a sentença algébrica obtida do item B para calcular a massa de cada caixa, tá certo? Então, 2 caixas pesa quanto? 7 bolinhas. Cada bolinha não é 1 quilo? Então, 7 quilos. Então, para saber quanto é que pesa cada caixa, é só pegar e dividir os 7 quilos por 2, porque 2 não pesa 7, então uma vai pesar 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7 sobra 1, tá certo? 1 não dá para dividir por 2, acrescenta a vírgula do quociente e o zero do resto. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Então cada caixa vai pesar 3,5 kg, ou seja, 3,5 kg, tá certo? Esse vai ser o peso de cada caixa. Vamos lá agora a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: as caixas registradoras das redes de fast food têm teclas associadas a alguns produtos. Apertando a tecla e indicando a quantidade do produto, o preço já aparece calculado. Veja o quadro de preços de uma dessas redes. Preço de alguns produtos. O produto aqui, X bolão, é R$5. Oba cola, R$1,5, R$1,50, né? E o sorvete, R$3. Então na letra ele diz assim: Danilo reuniu os pedidos dos amigos que estavam à mesa e foi até o caixa. Letra A: quanto a turma gastou se ao todo foram pedidos 15 sanduíches, não é isso? X bolão. Então foi 15 sanduíches X bolão, então 15 vezes o preço do X bolão, que é 5, mais ele comprou mais o quê? 11 refrigerantes Oba Cola, 11 vezes o preço do refrigerante, que é 1,5, mais, tá certo? 10 sorvetes, mais 10 sorvetes, que cada sorvete custa R$3, então 10 vezes 3, tá certo? Então, 15 sanduíches, X bolão, então 15 vezes 5, que o preço do sanduíche é 15, mais 11 Oba Cola, 11 refrigerantes, cada refrigerante é R$1,50, 11 vezes R$1,50, mais 10 sorvetes, de cada uma R$3, então 10 vezes 3. Multiplicando aqui, ó, 15 vezes 5 vai dar quanto? 75, não é isso? Mais 11 vezes 1,5, 11 vezes 1,5. 11 vezes 1,5 eu vou ter igual a R$16,50, não é isso? R$16,50, ou seja, 16,5. Mais 10 vezes 3, que vai dar quanto? 30, é isso? Então, juntando tudo aqui, eu vou ter 30 mais 75, 105, não é isso? 30 mais 75, 105. 105 mais 16,50 vai dar R$121,50. Então, esse foi o preço que eles pagaram, todos os amigos aí, né? Juntos, pagaram R$121,50, tá certo? 15 sanduíches,
11 refrigerantes e 10 sorvetes. É isso? Aí tem um preço aí na tabela que nós representamos aí. Letra B, eu escrevo uma expressão algébrica que indica o valor gasto em reais ao serem pedidos X sanduíches, tá certo? Y refrigerantes e Z sorvete. Então, X sanduíches. A quantidade de sanduíches foi X. Então, X vezes o valor do sanduíche, que é quanto? R$5. Mais Y refrigerante. Então, cada refrigerante não custa R$1,50. Então, Y vezes 1,5. Mais 3 sorvetes. Z sorvetes. Cada sorvete não custa 3. Então, Z vezes 3. Aí eu faço x vezes 5, 5x. Sempre primeiro o número, depois a letra. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, 5x, não é isso? 1,5 vezes y, y vezes 1,5 dá 1,5y. Mais z vezes 3 dá 3z, tá certo? Então aqui seria a expressão que representaria essa situação. É 5x mais 1,5y mais 3z. E assim a gente encerra a correção dessa atividade, né? Essa primeira atividade de álgebra, tá certo? Então tenha todos uma boa correção de atividade, uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser.